E, cara, já que você falou isso, também eu acho interessante a gente pensar, que é uma coisa que eu me preocupo. Eu não gosto de falar que me preocupo, porque também fica parecendo que eu tô procurando virtude em jogar jogo de tabuleiro. Não é isso. Mas eu quero que o meio cresça, seja bem, saudável, que os preços sejam mais competitivos, porque aí eu vou pagar menos. Mas eu tenho uma preocupação, igual eu tenho com história em quadrinhos, porque é uma coisa que já tá começando a ficar inacessível, bem mais do que o jogo de tabuleiro. Aquela coisa, você compra um, você consegue jogar por muito tempo. História em quadrinhos, você compra um... Uma por vez, né? É uma por vez. Você vai comprar uma, dependendo do que for, 200 pila fácil, e você vai ler aquilo em um mês e pronto. Mas, como que tá a formação, eu sei que você também tá nesse meio, formação de público pro jogo de tabuleiro. E quais são as dificuldades? Porque eu imagino que seja, talvez das opções de entretenimento que a gente tem hoje, jogo de tabuleiro, ao meu ver, você me corrija, o mais difícil é você criar conteúdo em cima. É bem difícil, né? São conteúdos muito parecidos, geralmente. Conteúdo de gameplay é muito comum, mas é um conteúdo que é difícil de consumir, né? Eu, por exemplo, não consumo gameplay. E eu jogo jogo de tabuleiro há muitos anos. Mas eu acho que a formação passa por mais oferta. Antigamente, quando eu comecei, por exemplo, em 2010, eu imagino que eu comecei antes do que você, né? Sim, sim. Em 2010 não tinha jogo para vender. Não existia nem a Galápagos. A Galápagos existia, em 2009 ela existiu, mas o primeiro jogo dela internacional foi em 2011 ou 12, com Summoner Wars, e teve o Host Fever também. Então nós estamos falando de um período de pouquíssima oferta. Com o aumento da demanda, também foi aumentando a oferta. E a gente hoje tem produtos que estão em todos os níveis para todo tipo de público consumidor. Então nós temos um produto que custa R$20 até produtos que custam R$1.600, R$1.700. Então a gente hoje tem um catálogo de ofertas muito extenso no Brasil, seja pela Galápagos, seja por outra editora. Então isso já pega públicos muito variados. Hoje a presença é muito grande dessas empresas em diversos lugares importantes, como a Comic Con Experience, a Galápagos está lá, a Burô estava lá. O Diversão Offline hoje tem um público cada vez mais amplo também. Páginas como o Jovem Nerd e outros acabam que fazem alguns conteúdos que tem a ver com jogos de tabuleiro. Ontem, a gente estava gravando aqui, ontem saiu um conteúdo no canal do Felipe Neto, ele jogando um jogo chamado Top, é um jogo brasileiro, do Rodrigo Rego e do Leandro Pires, lançado pela Grok. Ele não anuncia que é o Top, mas ele fala que vem de um jogo de cartas. Então, assim, a gente tem Peraí. Ele fez conteúdo usando um jogo... Usando, inclusive, a carta do jogo. Não é nem só usando a regra do jogo. Ele usou uma carta do jogo e ele não falou o nome do jogo. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho nada contra o Felipe Neto. Eu acho muitas coisas legais, acho que tem coisas a se discutir, mas que sacanagem. Ele podia ter feito uma propagandazinha, né? É a Globo, né? É o jeito que a Globo se comporta. Eu acho que a Globo dita muito do mercado de mídia no Brasil. E ele, pretende ser a Globo do YouTube e tal, ele tá agindo parecido. Imagino que propositalmente. Mas assim, eu até acho que deve fazer um sentido, sim, pra ele. E ele tá indo há muito tempo e ganhando o dinheiro que ele ganha não é à toa, né? Mas eu acho curioso, né? Ele pegar o jogo e não... Mas, e é um jogo brasileiro, é um jogo que as únicas pessoas que iam tirar proveito disso, de aparecer lá, são autores independentes brasileiros. São pessoas que custaram pra viver disso. Custaram muito, mesmo. Mas aqui, vamos dizer, né? A gente tem muito designer. Pessoal da arte, eu imagino que seja fortíssimo aqui no meio. Muito eu sei que o Coop, que você estava falando, a arte que o pessoal fala que é a mais bonita do mundo é brasileira. Do brasileiro. Do Eberson. Eberson, você conhece ele? O Eberson. Não conheço ele, a gente vai trazer ele aqui um dia, ou não. Mas eu imagino que seja um meio muito difícil da pessoa falar assim, vou me estabelecer no meio de jogo de tabuleiro. Para não falar impossível. Porque, na verdade, depende da sua função dentro desse meio. Existem pouquíssimos, para não dizer que deve existir 3 ou 4, profissionais que se mantêm como game designers, que vivem de ser game designers, ou seja, criar jogos de tabuleiro. Muitos têm que fazer diversos papéis. Por exemplo, desenvolvedor de jogos, que é a pessoa que pega o game design bruto lá do jogo e lapida para deixar ele mais balanceado, por exemplo. Isso é o trabalho do desenvolvedor, do dev. Então, tem pessoas que atuam como dev. Isso tem, hoje no Brasil. Não são muitas, mas tem. Uns 3 ou 4 atuam só como game designers.
Por exemplo, eu não atuo só como game designer, eu atuo como outras coisas, editor, Sim. às vezes até designer gráfico, desenvolvedor, atuo de várias Na formas. faxina da Geeks Na Works. faxina. E então, para você ser um profissional de uma única função nesse meio é muito complicado. Você consegue ser um dono de editora. Um dono de editora vai fazer muita coisa, não vai fazer só uma. O dono de editora, ele também vai ter que correr muito atrás de títulos internacionais, que estão cada vez mais difíceis de pegar, porque as editoras brasileiras fazem um ótimo trabalho. Sim. Então, tem menos bons títulos disponíveis lá fora para trazer para o Brasil. Aí, assim, imagino, né? Pra você conseguir fazer uma busca lá de fora e vingar aqui, você vai ter que ter um feeling muito louco pra pegar algo que não tá no hype. Hoje sim. Hoje sim. Antigamente não era tão assim. Antigamente tinha muito pouca oferta no Brasil e lá fora tinha muito jogo, então era muito disponível. Não, assim, eu não sei como se vai ter do House of Dragon, por exemplo, tá tendo agora, né, a série. Aham. Na época, o Game of Thrones teve o jogo de tabuleiro dele que bombou. Não sei na época se... Não sei como que era a Galápagos na época e tudo mais. Mas ela foi lá e pegou o jogo. Hoje em dia, pra alguém que não seja Galápagos ou do tamanho da Galápagos, pegar um jogo da série Game of Thrones e licenciar no Brasil, deve ser impossível. Existem alguns motivos para isso ser meio que impossível. Primeiro, não é impossível de fato, mas existe um problema grave, problema entre aspas. A Galápagos hoje ela pertence a um grupo francês, é o maior grupo do mundo de jogos de tabuleiro, chama Asmodee. Esse grupo é o grupo que possui os estúdios que mais publicam jogos licenciados, como é o Game of Thrones. Ela é dona do estúdio que fez o Game of Thrones The Board Game, que é a Fantasy Flight. Então, se vier, provavelmente vem por um desses estúdios da Asmodee, e vindo por esses estúdios não tem muito jeito, é Galápagos. Ou seja, não é nem questão assim de ter o prestígio pra conseguir pegar o jogo. não é É o nem caminho que ele faz Isso, pra chegar no Brasil. Isso, muitas Entendi, vezes ele vai entendi. chegar só pela Galápagos mesmo. Ou então chega pela Cool or Not. A Cool or Not ela tem duas parceiras no Brasil, Galápagos e Conclave. Só que, se você for ver pela Conclave, ela não lançou nenhum dos produtos A dela. Ela lançou produtos que a Galápagos recusou. Muito provavelmente, né? Isso eu tô conjecturando que eu não tenho informação. Mas provavelmente a Galápagos Ouviu o recusou. advogado da empresa? Supostamente. Supostamente. Supostamente a Galápagos recusou alguns e a Sim. Conclave teve o direito de pegar depois que a Galápagos recusou. Então, vai chegar pela Galápagos, entendeu? Entendi. Pode ser que chegue, por exemplo, a Disney acabou de liberar a licença para a Grok fazer os cupos da Disney. Beleza? Que legal. Então eles lançaram o cupo da Disney, 2 caixas e vão lançar mais 3, com personagens diferentes, tudo, não é só arte. Então tem uma mudança de regras e tal. Então isso acontece, pode acontecer que outra empresa, por exemplo, a Bestmark, é uma empresa dos jogos que tem uma editora chamada Across the Board. Eles têm os direitos de algumas licenças da Warner. O Game of Thrones é da Warner. Então será que eles conseguem fazer um jogo Game of Thrones no Brasil? Pode ser que sim. Em algum momento no Brasil saiu o jogo do Peaky Blinders. Blinders saiu pela Bucaneiros. Então, existem essas possibilidades. Mas, geralmente, se você vai falar de fazer um jogo, ou vai ser alguma coisa local, então vai ser um autor nacional que vai fazer um jogo brasileiro baseado naquela propriedade intelectual, a pedido de alguma editora, ou então vai ser um negócio que vem de fora e aí, geralmente, vem por parceiros já estabelecidos.